Abílio dos Santos Diniz foi um grande empresário conhecido por fundar o Pão de Açúcar e deixou a vários empreendedores um legado muito importante. Sempre fez questão de compartilhar seus conhecimentos e dicas para o mundo dos negócios. Falecido aos 87 anos em 18 de fevereiro de 2024, deixou também uma herança estimada em 9,9 bilhões de reais aos seus familiares. No âmbito do direito das sucessões, vamos fazer uma simulação de como seria uma distribuição aproximada desse patrimônio aos seus herdeiros, considerando a lei local, com base em algumas informações jornalísticas e fontes de documentos públicos. De antemão, adiantamos que todo o cálculo realizado aqui se trata de uma mera simulação, considerando apenas os dados obtidos. Não retrata uma situação fiel do que realmente vai acontecer, até mesmo porque, até a presente data, não se tem notícia sobre o andamento desse processo de inventário, se teve processo de inventário, se Abílio Diniz já tinha planejado a sucessão, como teria planejado a sucessão. Então, para esta simulação, usaremos os indicadores de informações públicas e como ocorreria se fosse em um inventário tradicional. Então, vamos considerar aqui o falecimento no dia 18 de fevereiro de 2024. Ele deixou ali o patrimônio total de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Segundo informações, ele deixou 6 filhos. Aparentemente, um filho já estaria falecido, é o chamado pré-morto. Vamos considerar também que ele era casado no regime de comunhão parcial de bens. Isso desde 2004. Isso são informações, especulações, não é uma informação segura, uma informação séria. A gente está trabalhando apenas para fins exemplificativos. Então, desses 9 bilhões aqui, nessa simulação que a gente está fazendo, metade aqui vai para os herdeiros e a outra metade é de propriedade da esposa sobrevivente, né? Então, 50% da meação e os 50% da herança. Aqui é a meação, aqui é herança. Então, 50% da meação corresponde a 4 bilhões 950 milhões de reais. De igual forma, para os herdeiros restariam dividir entre 6 os mesmos 4 bilhões 950 milhões. Considerando também o falecimento dele foi em São Paulo, o domicílio do inventário seria o estado de São Paulo, que opera ali com a alíquota de 4% de imposto de transmissão causa-morte, o chamado ITCMD. Isso refletiria um imposto ali em torno de uns 200 milhões de reais, mais ou menos 200, 230, a depender do desconto, às vezes, que a data da abertura do inventário no prazo pode proporcionar. Mas vamos arredondar aí, chutar em torno de 200 milhões de imposto que esses herdeiros devem pagar. A esposa que sobreviveu não paga imposto, porque esse valor da meação já é dela por direito. Pode ter imposto depois quando ela for transferir para os seus filhos. É claro, né, para uma outra simulação, já que essa não parece ser tão plausível, porque o casamento em 2004 não corresponde ali a esse valor total de bens construídos da constância do casamento. Logicamente, ele vai ter algum bem ali que é particular. Não se sabe também se esse casamento era realmente no regime de comunhão parcial de bens. Pode ser que seja de separação, mas enfim, para fins de simulação, considerando que ele já tinha antes do casamento a quantia de 5 bilhões de reais e o que ele conseguiu na constância do casamento de 2004 até o seu falecimento em 2024, tenha sido ali a diferença dos 4 bilhões e 900 milhões. Então, a metade disso aqui seria 2 bilhões 450 milhões. A metade disso aqui seria a meação, então,
da esposa e a outra metade seria a herança aos filhos. Esses 5 bilhões, portanto, ele seria acrescentado aqui como herança também. Ele não iria para a meação com a esposa. O valor total de herança nesse caso seria então esses 5 bilhões mais os 2.450. Então vamos arredondar ali 7 bilhões 450 milhões. Esse é o total, mas a distribuição não vai ser igual entre todos. Por quê? Com relação a esses 2 bilhões 450 que a esposa teria participado como meeira, ela não herda sobre esse patrimônio. A parte dela já está separada aqui. Ela vai entrar concorrendo na herança com esses 5 bilhões. Então, em vez de dividir aqui entre 6 herdeiros, que são os 6 filhos, aí vai considerar 7, porque a esposa ainda entra como herdeira. Vamos escrever aqui, esposa, ela ainda entra como herdeira. Se fosse depois da reforma do Código Civil, ela não seria herdeira mais, não concorreria aqui, só iria receber a sua meação. Enfim, como todo esse patrimônio envolve uma série de empresas que ele teve no meio do caminho, ele pode ter adiantado já alguma coisa para filhos, para netos, é uma conta muito complexa. Esta simulação é uma simplificação muito grande do tamanho da proporção que o caso realmente vai exigir. Há um outro ponto também em que o que é bem provável que se tenha bens no exterior nesse caso, é possível que se tenha tributação sobre esses bens. Mas vou repetir, é apenas possível, não quer dizer que vá ter. Devido à reforma tributária, está pendente apenas uma regra de transição. Então não dá para saber ainda se tem, quais são os bens no exterior e também se vai ser possível fazer a tributação desde já. E só para arrematar quanto a esse filho já morto previamente. A lei trata que, em caso de falecimento do pai antes do avô, o neto ele vai receber, ou os netos, eles vão receber essa parte que o pai teria recebido por representação, ou seja, os filhos estarão representando o pai para o recebimento da herança deixada pelo avô. Considerando aqui também mais uma regra de competência. Se o inventário aberto em São Paulo, todos os bens imóveis terão o recolhimento do imposto no estado em que se situam. Isso para os bens imóveis. Já para todos os outros bens móveis, a tributação vai ser apenas com a alíquota de São Paulo. E aqui a gente pode considerar veículos, pode considerar cotas de empresas e dentre outros mais. Então, como afirmado lá no início do vídeo, pode e com certeza vai ter alguma outra nuance que vai ser diferente disso aqui. Isso é apenas uma simulação de como se processaria um inventário, uma transmissão de herança no sistema tradicional. Se você ainda não entendeu e quer tirar mais algumas dúvidas, deixe no comentário. E se assuntos como esses te interessam, te convido a seguir o perfil e clicar em gostei no vídeo. Isso vai me ajudar bastante e vai ajudar com que o conteúdo alcance outras pessoas que também possam ter interesse.